Olá, para quem gosta de ouvir testemunhos de fé e de milagre, mas também gosta de escutar uma boa história de mecânica estradeira, tenho certeza absoluta que vai curtir muito este vídeo. Então vamos lá? O milagre no alternador. A mala da minha variante TL era uma mini oficina ambulante. Ali tinha um excelente macaco sanfona, um toco grosso de madeira para aumentar a elevação do macaco, um cavalete bem forte para apoiar o carro elevado, uma extensão longa com luminária para fazer reparos à noite, um cambão desmontável, muitas ferramentas de qualidade e várias peças automotivas, como bombas de combustível, bobinas de ignição, reguladores de voltagem, rotores, platinados, fusíveis, relés, etc. e etc. Um dia de manhã cedo, assim como fazia todos os dias, fui para Niterói, onde guardava o carro no antigo supermercado Paz Mendonça, e depois ficava circulando a pé entre o Moinho Atlântico e a praça do pedágio da Ponte Rio-Niterói, que nessa época estava abandonada. Sempre na expectativa de aparecer algum carro enguiçado para poder consertá-lo e voltar para casa com o pão de cada dia. Só que nesse dia fiquei exausto de tanto andar, sem conseguir consertar nenhum carro, e, quando dei por mim, já tinha anoitecido. Aquele trecho entre o pedágio da ponte e o moinho se torna um lugar bastante ermo, à noite, sujeito a assaltos e outros vandalismos. Então resolvi voltar para minha casa. Lógico, né? Preocupado se o combustível do carro iria dar, saí do estacionamento do Paz Mendonça, peguei a antiga Avenida do Contorno e quando entrei na BR-101, vi um carro parado do outro lado da pista, com o capô aberto e duas pessoas tentando enxergar alguma coisa naquela escuridão total. Parei o carro no acostamento e atravessei, com bastante cuidado para não ser atropelado. Me apresentei para os dois, que eram um casal, identificando-me como mecânico, mas percebi que os dois estavam bastante assustados. Procurei acalmá-los, conversando bastante com eles. O homem era um pastor e sua esposa uma missionária. Percebi que os dois estavam bem mais calmos. Foi quando a missionária me disse que Deus enviou um anjo para socorrê-los. Interpretei aquilo como um exagero da parte dela. Mesmo assim, gostei do que ela disse. Então reparei que o carro deles era um Volkswagen Voyage e perguntei o que é que tinha acontecido. O pastor me disse que eles estavam voltando de uma viagem, quando percebeu que o farol do carro foi ficando cada vez mais fraco, até eles não conseguirem enxergar mais nada na estrada. E o carro foi ficando mais fraco também. E antes que acontecesse uma tragédia, ele parou o carro no acostamento. Dei partida no carro, mas somente acendi a luz do painel, assim mesmo fraquinha. Atravessei novamente a pista e fiz a volta mais próxima que tinha, no retorno do viaduto do Paiva, em Neves. Parei o meu carro atrás deles e medi a carga da bateria deles com um multiteste, que acusou menos de 10 volts, ou seja, a bateria estava totalmente descarregada. Não dava para colocar um carro do lado do outro para fazer uma chupeta, pois o acostamento era muito estreito. Então tirei a bateria do meu carro e pus no carro deles, e o carro deles pegou logo de primeira. A missionária pulou de alegria, dizendo que eu era mesmo um anjo enviado por Deus. Pedi para ela se acalmar, pois ainda era cedo para comemorar. É que o multiteste acusou que o alternador não estava carregando a bateria. Pedi para o pastor me ajudar, segurando uma luminária e assim
clareando onde eu iria trabalhar. Como na maioria das vezes que acontece isso é o regulador de voltagem, que fica ruim. Eu tinha um regulador novo na minha mini autopeças. Então coloquei no alternador deles, mas ficou a mesma coisa, sem mandar carga. Como eu não era eletricista, mas mecânico, cocei a cabeça, fazendo cara de desânimo e dizendo para eles que a coisa era mais séria do que eu pensava, pois era um problema interno do alternador. Os dois, acreditando mais em mim do que eu próprio, insistiram que eu desmontasse o alternador e, quem sabe, encontraria logo o problema. Falei para eles que eu não era eletricista, mas mecânico. Mesmo assim, eles insistiram que eu desmontasse o alternador. Desmontei o alternador e constatei logo de cara que o fio que vai do enrolamento do induzido até o coletor das escovas estava partido. E o pior de tudo, não tinha como puxar uma das pontas e assim emendar. Fiquei feliz de ter encontrado logo o problema, mas ao mesmo tempo triste, pois não tinha a menor ideia de como reparar isso. Nesse momento, a missionária entrou no carro e ficou fazendo as suas orações em voz alta e com um olhar fixo em mim. De repente, não sei de onde é que me surgiu essa ideia. Cortei uma tira de plástico envolvendo o eixo por baixo dessas duas pontas de fio e por cima disso coloquei uma abraçadeira de aço, de modo que tudo ficasse devidamente isolado. Medi com o multiteste e vi que os coletores voltaram a ter contato, ao mesmo tempo que ficaram isolados do eixo do induzido, exatamente como deveria ficar. Apertei bem a abraçadeira para que ela não se soltasse com a alta rotação. Aquilo tudo me deu uma injeção de ânimo e remontei o alternador, já bastante confiante. Reparei que a missionária interrompeu as suas orações e sorriu para mim. Compreendi que Deus atendeu às suas orações, pois não sei de onde é que eu tirei aquela criatividade, toda aquela engenhosidade, numa situação bastante adversa como aquela. Pus o alternador no lugar e ainda com a minha bateria dei partida e vi, pelo multiteste, que o alternador estava carregando super bem a bateria. Dei pulos de alegria, o pastor também, e a missionária saiu do carro dizendo, toda eufórica, que agora tinha certeza absoluta que eu era um anjo enviado por Deus para lhes socorrer. Com o motor funcionando na marcha lenta, soltei a minha bateria e coloquei a bateria deles de volta, que continuou carregando perfeitamente. Pus a minha bateria de volta no meu carro e fui combinar com eles o preço do serviço. Eles me falaram que estavam sem dinheiro nenhum para me pagar e que eu deveria seguir eles até chegarem na sua casa. Além deles não terem cheques, nessa época não existiam caixas eletrônicas espalhadas pela cidade. Passei o meu carro para a frente do deles e pedi para eles dirigirem sem ligar os faróis, apenas as lanternas, para que a bateria carregasse mais rapidamente. E, além do mais, da Avenida do Contorno em diante, a via já estava bem iluminada. Chegamos no condomínio onde eles moravam, no bairro de Santa Rosa, e eles pediram para o porteiro me deixar entrar. Fui até a casa deles e eles me pagaram mais do que eu havia cobrado pelo serviço. Falei que aquilo não era justo, que eles deveriam pagar somente o valor combinado e nada mais. Mas a missionária me disse que um socorro vindo da parte de Deus não tem preço.
não tem preço. Fiquei admirado com a fé daquela missionária e senti uma satisfação muito maior com aquelas palavras do que com o dinheiro que eles me deram. Entretanto, avisei para eles que, apesar do carro ter ficado perfeito, eles deveriam procurar um eletricista de confiança e pedir para trocar aquele induzido do alternador, pois ele poderia durar um dia, uma semana ou mesmo meses. Somente Deus é quem sabe. Na volta para casa, passei num posto de combustíveis e pedi para encher o tanque, que estava vazio, e ainda sobrou dinheiro para levar para casa. Mesmo tendo passado um dia bastante difícil, sem conseguir nenhum serviço, agora estava voltando para minha casa extremamente feliz, como se Deus estivesse o tempo todo do nosso lado, guiando as minhas mãos na execução daquele serviço. Obrigado, Senhor Jesus. Espero que tenham gostado deste vídeo. Fiquem com Deus.